Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é o nosso quarto episódio. Nós escolhemos um tema que é fundamental para a felicidade e o bem-estar de todos nós. O tema vínculo. Vínculo é a ligação entre duas ou mais pessoas. Na verdade, isso significa muitas coisas diferentes e a gente vai explorar isso num bate-papo descontraído hoje. Somos 3 pessoas com trajetórias, origens distintas e conhecimentos diferentes e vamos aproveitar para dar um olhar sobre cada uma dessas perspectivas e de que forma elas podem se relacionar na construção desse tema que é tão importante. Eu acho que vínculo, acho que uma maneira simples de pensar é ligação, né? Vínculo é uma ligação entre duas pessoas ou mais, que é simbólico e é psíquico também, né? Envolve sentimento e envolve também construção, né? Como o José colocou, são vários tipos. Então, a primeira coisa que eu pensei aqui foi o que é, né, essa ligação, que é uma construção, né, vínculo não é dar um alô para alguém pela primeira vez, isso aí não tem vínculo, mas é uma construção que envolve algum tipo de parceria entre duas pessoas ou entre grupos, né, ou comunidade, e que envolve presença, reciprocidade e cuidado. É claro que a qualidade dos vínculos varia, né, então, como o José colocou também, a gente tem vários tipos, e esses tipos também são combinados e também variam ao longo do tempo, né? Um amor amigo pode se tornar romântico, um amor de família pode se tornar amizade, a gente tem aí várias variações, né? Eu pensei nos gregos também, né? E a gente anotou aqui alguns termos gregos para falar. Mas sem me delongar, é o seguinte, vocês acham que os vínculos mudaram? Hoje os vínculos as pessoas estão menos vinculadas, estão mais solitárias, mais independentes, menos solidárias, menos vinculadas, as pessoas não querem menos responsabilidade que os vínculos trazem? O que é que vocês acham? Eu estou perguntando para nós 3 mesmo, né? Acho que essa pergunta é bem grande e eu vou tentar, que eu vou colocar o termo tentar, porque, de fato, acaba sendo bem complexo, então seria bem prepotente da minha parte querer acertar. Uhum. Mas tem, acho que, algumas dimensões aí dessa pergunta que são interessantes de tocar separadamente, né? Que uma é esse campo do vínculo, né? Da forma como um vínculo saudável ele se desempenha, ele é construído. Eu acho que, nesse sentido, dessas construções, permanece ainda o mesmo caminho em uma certa medida. Então, Tati trouxe mais cedo, né, que é uma ligação psíquica e simbólica. E esse é um ponto importante aí. Então, um vínculo se dá, de certa forma, ali, né, pela presença, ele se dá por essa interlocução de identidades distintas que vão trocando, que vão se influenciando de uma certa forma. Precisa haver 2 sujeitos ali, para que haja uma vinculação, para que haja um vínculo. Então, esse é um ponto, né? A forma como se constrói, em especial, de uma maneira mais saudável, vou usar esse termo, ela permanece, de uma certa forma, a mesma. Só que a forma como os vínculos estão sendo construídos, ela mudou de diversas maneiras, inclusive a forma como os vínculos se dão hoje, até se a gente pensar, vou puxar um tema que a gente trouxe lá atrás, relacionado à felicidade, como multiplicidade de escolhas, né? Então, a gente tem hoje um rol, né? Um cardápio até de relações possíveis. Então, a pessoa entra no aplicativo e aí vê uma pessoa, olha as imagens, tem uma breve pincelada sobre o que ela entende que são os valores daquele indivíduo, quer construir a relação ou não. E isso vai fazendo com que, muitas vezes, esses sujeitos eles se aproximem de uma certa forma. A grande questão aí é que o que está ali posto na rede não é real. É, inclusive, um recorte que a pessoa tem de si mesma. Não é o recorte da pessoa real, né? Então, esse acaba sendo também um desafio nessa construção desses vínculos, posto que
muitos deles não sobrevivem em uma certa medida, ou muitos deles são construídos na imagem, mas quando vai para o simbólico, que aí envolve, de certa forma, lidar com a falta, e puxar um pouquinho ali do que a psicanálise traz, lidar com a falta, lidar com o real, lidar com esse campo de uma insatisfação, fica mais difícil. E aí é um tópico, digamos assim, que, inclusive, pensando na sociedade, a gente tem tido uma dificuldade de lidar com a insatisfação, com a frustração. Até pensando nas novas gerações, né? São gerações que a gente já fala, inclusive, da geração Glass, que tem uma tolerância para frustração mais baixa. Então, é um tema muito grande, só estou dando uma pincelada bem por cima. Claro. É engraçado porque a próxima... Me surgiu uma outra questão em cima já dessa, sem querer confundi-las, né? Porque a minha pergunta foi assim, mudou algo? Mas tem uma pergunta embutida nisso, que é: e o que é que diferencia vínculo de um contato, de uma, sei lá, uma conexão menos vinculada? Porque a imagem que eu tenho quando eu falo vínculo pela primeira vez, sem refletir tanto assim, analisar tanto, e que é isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui, agora, assim, ao vivo, dessa forma gostosa que vocês fizeram uma proposta muito bacana da Rádio Solar, que é a seguinte: quando eu penso em vínculo, eu penso numa coisa assim, forte, né? A conexão paterna, familiar, ou um casal que tem uma forte conexão, né? Me lembro da palavra bond em inglês, né? Que se usa até para cola, né? Por isso que a gente chama super bonder, né? James Bond, né? E então, vínculo, quando eu leio e penso assim muito rapidamente, sem tantas reflexões, eu penso nessas conexões que são permanentes, firmes, fortes, que fazem muito sentido na vida das pessoas, né? Que fala de irmandade, amor, né? Responsabilidade, é isso que me passa, né? E quando você lembra desse cenário, Zé, se refere a algo como as conexões mais escorregadias, sem muitos laços, né? Que, de certo modo, sempre existiu, mas que hoje é talvez favorecido pelo ritmo, velocidade, satisfação de várias coisas que nós hoje temos, e também ajudado pela todo esse planeta digital, né, de conexões em escalas que eram inimagináveis antes, né? As pessoas se conheciam na escola, ou paquerava ali no bairro, era amigo de um amigo. Hoje o cara faz assim, né, e tem 140 opções por noite para olhar. Então, me delonguei um pouco, mas tem duas perguntas aí ao mesmo tempo, né? O que é realmente que caracteriza um vínculo? Se é que essa palavra, de fato, remete a isso que eu acompanho, e como hoje o ambiente favorece essa fluidez que não forma vínculo, né? Eu pensei que talvez eu já tenha começado por algo que é pessoas buscando vínculo, né? Então, se a gente citar, por exemplo, aplicativos, as pessoas estão buscando paquera, ou amor romântico, ou paquerar, ou alguma coisa mais sexual, mas também muitas pessoas entram para buscar amizades nos aplicativos, né? Até especificamente pedindo isso. Então, a busca para construir o vínculo. Mas vínculo mesmo, quando ele já começa a ter uma certa continuidade, acho que ele requer continuidade, requer algum tipo de convivência. Eu penso muito no arroz com feijão, né? Claro que nutricionistas podem falar isso melhor, mas tem alguns alimentos que, combinados, eles se transformam, né? Eles são muito mais nutritivos porque estão juntos. Então, acho que vínculo é algo que fica melhor quando existe. As pessoas se tornam melhores e se forma uma terceira coisa, que é o vínculo, que é mais nutritivo, uma sinergia, né? Duas substâncias juntas que produzem uma terceira força, uma terceira condição, que é até uma surpresa, né? Porque é a combinação daquelas forças individuais e que torna mais forte a situação, tanto no sentido de bem-estar, alegria,
mas também pensando em que duas pessoas juntas, numa sinergia, elas conseguem contribuir mais com os outros, amam mais as outras pessoas também. Então, acho que o que seria de nós sem os vínculos, né? Sem a força que vem desse encadeamento, né? Desses cordões reconhecidos, né? E juntos. A história da raposa e do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? E a raposa, no livro, eu lembro que ela meio que ensina assim, que o vínculo cria uma obrigação moral e é resultado do tempo investido. Olha que bonitinho, né? O Pequeno Príncipe diz, não, eu investi muito tempo, então o investimento do tempo é algo que é o do concreto que equivale ao tamanho do amor, o tamanho do vínculo, né? Então, você falou aí, Tati, eu me lembrei dessa história do Pequeno Príncipe, que é uma história muito inspiradora, bonita, né, positiva, né? Todo mundo é encantado com esse livro. Fantástico. Bem legal. Acho que a gente começou bem aí, né, com essa história, né? Acho que já eu fui lá nos dicionários, né, vi a origem vincere, né, que é o vincere, eu não sei falar latim. Em italiano seria 20, né? Que é ligar, unir, atar, e depois, e parece que a palavra era antes uma coisa mais física, né? De conexão, e depois foi derivando para o abstrato, né? Para os laços afetivos e de elo, relação, união e tal. E agora, enfim, eu acho que também aí tem um tema incrível conectado, que tem a ver com a atualidade, que é a questão da responsabilidade, porque eu acho que a gente, em algum momento, já comentou que a responsabilidade, que parece algo que não é muito afeito à juventude, às dinâmicas, ela guarda uma sabedoria da vida espetacular, porque ela não é a antítese da liberdade, ao contrário. Né? Quer dizer, mais responsabilidade, por incrível que pareça, a maturidade vai mostrando que é mais liberdade, e não o contrário, que é talvez uma distinção da juventude, ou pelo menos dessa imagem da juventude, né? Eu não quero ter compromisso com nada nem com ninguém, né? E eu quero estar livre para botar uma mochila nas costas e dar tchau quando eu quiser. E isso tem a ver com essa conexão de responsabilidade, assim, olha, eu vou ter um cachorrinho em casa, então eu não posso mais viajar com tanta facilidade, né? Então você tem uma responsabilidade porque você tem que cuidar de alguém. O vínculo tem essa característica, me parece. Ela tem uma conexão com o compromisso moral, com a responsabilidade com o outro, né? Acho que é algum tipo de compromisso. Eu vou fazer uma referência à sua pergunta anterior, assim, que eu pensei no tempo de qualidade, né? Porque tem as horas e tem as horas de qualidade. Então, muitas pessoas convivem, né? Sejam colegas, sejam casais, sejam pessoas numa mesma casa, e muitas vezes o vínculo é muito frágil, ou ele não está harmonioso, porque é preciso estar presente realmente, né? Então, atualmente, não vale para todo mundo, claro, nunca, mas a gente tem essa invasão das telas, como havia com a televisão, por exemplo. A televisão já se tornou um problema, muitas pessoas já deixaram nas famílias o que se narra nos 70, nos 80, parar de conversar e ficar olhando para a televisão. Só que agora cada um na sua tela, muitas vezes se está do lado das pessoas, ou até do cachorro, do gato, mas não se olha, as pessoas não se olham, não prestam atenção umas nas outras. Então, estar presente, ter uma qualidade de tempo, eu acho que isso tá muito frágil atualmente. Parece muito mais, como o José colocou, a gente tem visto, às vezes, chega também nos atendimentos, claro, eventualmente, mas muito mais, eu quero comprar alguém com essas e essas qualidades que me satisfazem através do celular. Parece uma coisa assim, às vezes. Mas eu não estou com alguém real do meu lado, conversando, que envolve uma série de coisas, né? Prestar atenção, administrar as diferenças, a paciência, as sombras, né? Porque às vezes a pessoa não conhece alguma característica própria e ainda projeta no outro, e aí fica irritado, irritada, não sabe nem por quê. Então, são tantas coisas que acontecem num contato
tanto confortáveis quanto desconfortáveis, e a evitação disso, eu acho que traz uma fragilidade. Então, eu acho que os vínculos estão mais frágeis mesmo. As pessoas estão se conhecendo menos, prestando menos atenção umas às outras, mas exigindo mais, como se tivessem que fazer uma colagem, né? O colega ideal, a parceira ideal, o pai ideal. Uhum. Interessante. Essa ideia do vínculo da responsabilidade como um contrário da imaginação da liberdade, como um contrário a isso, né? E a liberdade, não se sabe muito bem o que é, e nem para que a liberdade, o que é que se vai fazer com ela, é como se fosse um ideal etéreo e mal definido que paira no ar, né? E nesse mundo. E essa coisa, eu me lembro de alguns anos, muitos anos, em uma conversa com, acho que é uma conversa profissional, me lembro de ter mencionado para alguém, eu disse, puxa, é engraçado, né? Eu não percebo mais ninguém nas esquinas esperando. Essa é uma imagem que praticamente desapareceu. Hoje, com esses aplicativos de mobilidade, no máximo a pessoa está com o celular olhando assim se o carro está chegando mesmo ou não. Quer dizer, a ideia de esperar no portão por uma hora a namorada chegar, o namorado, o amigo e tal, praticamente desapareceu, porque é como se a sociedade foi incorporando ferramentas de eficiência e nós fomos preenchendo toda a agenda da gente do dia e não pode ter lacuna nenhuma. Então, se as pessoas estão sentadas no banco esperando o ônibus, isso é preenchido com o instrumento que tem ali, que é tá o mundo inteiro. O mundo inteiro. Se você quiser ler Shakespeare, você lê. Sim. Ou se você quiser ver o TikTok com dancinha, você vê, né? Que é, infelizmente, a opção número 1. Então, esse preenchimento do tempo, ao mesmo tempo que vai provocando isso também, né? Que você falou das telas, né, Tati? Vai criando uma ausência do lugar onde você está, uma dispersão do tempo e no espaço. Uhum. E talvez isso realmente se reflita, favoreça uma desvinculação, né? Sim. Tem outra, ainda nesse mesmo tema, né? Acho que, e seguindo para o impacto das redes, tem uma aproximação, né, que antes não ocorreria sem os aplicativos. Então, esse é um fato. Então, indivíduos com interesses comuns, com áreas comuns, inclusive, de atuação, por mais distante que estejam, podem ser aproximados de uma certa forma pelo algoritmo, de uma certa maneira. E isso faz com que o rol de acesso que esse indivíduo teria a outras pessoas fique maior. Em contrapartida, isso também vai isolando aos poucos, né? Porque, de fato, o que a gente pode colocar também que vai acontecendo com o tempo aí voltando um pouquinho para aquela questão da frustração. Interagir com o outro e construir vínculo com o outro é lidar com, de certa forma, diferente ali, diferente de o ideal diferente, o comportamento diferente, os valores distintos. Então, se dentro de uma relação, em especial dentro de um vínculo, a capacidade de influenciar um ao outro é parte fundamental para que isso possa prosperar em uma sociedade, em um contexto onde as pessoas não se permitem a frustração e não se permitem ser influenciadas, o que é bem curioso, porque temos o termo influencers, né? Mas ser influenciado pelo diferente vai criando-se uma bolha, né? E, de fato, acaba parecendo mais um investimento narcísico, de uma certa forma, de buscar a si mesmo, um espelho, pessoas que reflitam quem esse sujeito é, do que lidar com o diferente. Então, parte desse vínculo fica prejudicado, dessa vinculação fica prejudicada, porque o que vai acontecer quando aquilo que é inevitável aconteça, que é quando se perceber que o outro é diferente, né? Uma outra pessoa, um outro sujeito, tem barreiras distintas também. Isso tem uma relação com a dimensão da solidariedade na sociedade, né? Tem, bem curioso, porque
Eu vou trazer aqui uma informação que veio agora com a sua fala, mas nos estudos de força de caráter que a psicologia positiva desempenhou, né, o movimento da psicologia positiva desempenhou, tem uma força que é chamada de trabalho de equipe. E essa força precisou ser adaptada no Brasil, porque entendeu-se que era mais importante, era mais preciso no Brasil usar o termo cidadania, porque aqui esse trabalhar em equipe, esse conceito de cidadania ainda é muito frágil em uma certa medida. Então, pensar na sociedade, pensar no outro, entender como as suas ações afetam, e aí a gente volta para o tema da responsabilidade, como as suas ações geram consequências na vida de uma outra pessoa, parece algo ainda bastante difícil no nosso contexto cultural. E aí volta um pouquinho para aquele ponto da liberdade, como você colocou muito bem. A liberdade traduz-se também ali na liberdade de escolha, mas não a liberdade das consequências dessas escolhas. Fantástico. Isso me lembrou daquele episódio trágico do Rio Grande do Sul, que em uma cidade, os moradores da cidade fizeram uma pequena vaquinha deles mesmos, e eles mesmos, com o dinheiro para comprar o material, e eles mesmos reconstruíram a ponte. Hoje é reconhecida como uma das pontes mais sólidas da região. Existem várias outras cidades ao redor que as pessoas estão esperando o Estado reconstruir a ponte, e não tem mais ponte. Não tem ponte porque eles próprios... Então, é quase que um exemplo disso dentro do próprio país, né? A ideia de que... Né? E eu acho que tem a ver com uma ideia, eu penso bastante sobre o Brasil e outras culturas, tem a ver com a ideia do próprio bem privado, né? Que é o bem privado, ao contrário, essa é uma visão minha, né? Quer dizer, não é minha, é que eu aprendi com alguns mestres, mas que eu acompanho, é que a garantia que o bem é privado para uma família cria mais solidariedade, porque ao trabalhar para você produzir algo que você vai desfrutar, cria-se uma cadeia de ambientes onde todos vão ganhar e todos devem respeitar o do outro, porque da mesma forma que é respeitado a si. Eu estive recentemente numa região que foi aterrada pelos holandeses, e dessas questões que são famosas no mundo todo, Países Baixos, né? Netherlands é País Baixo, né? E primeiro, a minha fantasia adolescente de que havia um muro que separava o hotel, não, é uma coisa assim, né? Abaixo do nível do mar, dá na canela. Você imagine uma muralha. Mas aquela região que é enorme, mas é enorme mesmo, impressionante, que ainda preservam-se moinhos do século XVIII, XVII, eu duvido um pouco, talvez tenha, que chama-se o Dique da Criança, nessa região, é Kinderdijk. Tem uma lenda que uma criança boiou e um gato salvou essa criança, tem uma história muito bonita, mas o que eu quero destacar por que isso teve continuidade ao longo dos séculos, porque precisou de século mesmo, de bombeamento da água com os moinhos, um sistema que ia subindo assim, uma escadinha, e as pessoas tinham continuidade, não mudava o governo, mudava a regra, aquilo ali era permanente. Então as famílias trabalhavam para drenar o seu lugar, porque ao drenar o seu, você está drenando os conseguintes, e daí por diante. Né? Então, era um trabalho secular, de famílias que trabalhavam para si, que eram muito pobres, que viviam num ambiente muito hostil, muito vento, muito frio, e que resultou num dos lugares mais prósperos, civilizados, indiscutivelmente, né? O mundo inteiro celebra isso, diz, não, a Holanda, vamos considerar, né? O primeiro país a ter casamento gay, o primeiro país a pensar em um monte de coisas. Então, eu me alonguei um pouco, mas para pensar em cima disso que você falou, né? Dessa questão que tem a ver também com vínculos, mas que advém de uma outra esfera, que é da cultura, de um conjunto de valores e princípios celebrados socialmente, que podem favorecer mais relações
permanentes e vinculadas e menos vinculadas, na medida em que você também afeta os campos de solidariedade, participação, cidadania, trabalho em equipe. Olha que interessante, como isso tem uma conexão de uma coisa com a outra. Para concluir, eu sei disso por uma questão familiar, nos Estados Unidos, a questão de trabalho em equipe é um dos princípios desde as creches, né? Tudo é muito trabalhado em equipe, né? Em times, né? Sim. Então, isso é muito interessante esse debate, porque a gente vê que os vínculos têm níveis que são individuais, de histórias pessoais, tem a ver com o momento e as tecnologias midiáticas e os valores culturais atuais, mas tem a ver com valores culturais antigos, formas de cultura, como as sociedades se organizaram, né? Uhum. Sim. Sim. São níveis, né? Mas eu acho que a solidariedade se aplica a todos os níveis. Às vezes até, assim, nem sempre, por exemplo, um casal vai ser solidário um com o outro. Às vezes as pessoas são até mais simpáticas para a sua comunidade do que entre si. Mas no sentido não só ideal, mas real, pessoas também podem ser muito solidárias com todos os tipos de vínculo, né? E solidariedade constrói, né? Uma dupla, um ajuda o outro a superar alguma coisa. Pode ser uma superação incomum, mas de uma das pessoas também. Mas se a gente estender isso para 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, a gente tem muito mais força quando um ajuda o outro mesmo, um dá a mão para o outro, né? Não é um carregar o outro, mas são forças unidas, né? Eu pensei também numa problemática, vou também para as mídias de novo, que o José chama atenção muito bem também, que é a comparação, né? As redes sociais, elas estão comparam muitas pessoas, as pessoas se sentem muito comparadas, aí vem a inveja humana, a preocupação com pertencimento, com valorização. Só que isso quebra a noção de que o diferente é bom, né? Então, se a gente tem uma pessoa com determinadas características, mais outra com outras forças, outros saberes, então é bom que sejamos diferentes, né? Ser diferente é bom, ser diferente traz criatividade, traz mais resolução de problemas. Então, essa dor que muitas vezes muitas pessoas entram de não serem iguais, no sentido de isso aqui é o melhor, isso aqui é o sucesso, isso aqui é o que se deve fazer, isso empobrece muito, né? Como um jardim com um tipo de flor só, ou uma natureza que só tem um bicho e uma flor, porque só isso é o bonito, só isso é o bacana. E o tormento que traz de nunca se chegar a essa uniformidade, porque não é para chegar mesmo, né? Somos diferentes e é bom. Isso é uma frase até de um ex-diretor da ONU, eu não lembro o nome dele agora, mas ele falou, é uma frase simples, que vale para tudo, para a ecologia também. Mas acho que vale para os vínculos, né? É bom porque é diferente, é bom sendo diferente. Tudo bem que tem uma outra coisa, né? Que às vezes as diferenças são tão grandes que não permite o vínculo, mas aí a gente vai para um outro tema também. Enquanto eu preparava aqui para o programa, eu me lembrei de um poema, espécie de crônica, e vocês me permitem eu ler? É um texto do Paulo Mendes Campos, que é um escritor brasileiro fantástico, é um texto de 1969, e olhem, eu acho que, eu espero não demorar muito, é uma meia página, mas eu acho que é tão a ver com o que a gente tinha se disposto a falar hoje. O nome do poema crônica é Acorrentados. Tá. Interessante. Olha que interessante. E quanto mais acorrentados, mais felizes, é quase isso. Tá. Mas então eu vou ler aqui, com a permissão de vocês. Acorrentados. Quem coleciona selos para o filho do amigo? Quem acorda de madrugada e estremece no desgosto de si mesmo ao lembrar que há muitos anos feriu a quem amava? Quem chora no cinema ao ver o reencontro de pai e filho? Quem segura sem temor uma lagartixa e lhe faz com os dedos uma carícia? Quem se detém no caminho para ver melhor a flor silvestre? Quem se ri das próprias rugas? Quem decide aplicar-se ao estudo de uma língua morta
depois de um fracasso sentimental. Quem procura na cidade os traços da cidade que passou. Quem se deixa tocar pelo símbolo da porta fechada. Quem costura roupa para os Lázaros. Quem envia bonecas às filhas dos Lázaros. Quem diz a uma visita pouco familiar: meu pai só gostava desta cadeira. Quem manda livros aos presidiários. Quem se comove ao ver passar de cabeça branca aquele ou aquela mestre ou mestra que foi a fera do colégio. Quem escolhe na venda verdura fresca para o canário. Quem se lembra todos os dias do amigo morto. Quem jamais negligencia os ritos da amizade. Quem guarda, se lhe deram de presente, o isqueiro que não mais funciona. Quem, não tendo o hábito de beber, liga o telefone internacional no segundo uísque a fim de conversar com amigo ou amiga. Quem coleciona pedras, garrafas e galhos ressequidos. Quem passa mais de 10 minutos a fazer mágica para as crianças. Quem guarda as cartas do noivado com a fita. Quem sabe construir uma boa fogueira. Quem entra em delicado transe diante dos velhos troncos, dos musgos e dos líquens. Quem procura decifrar no desenho da madeira o hieróglifo da existência. Quem não se acanha de achar o pôr do sol uma perfeição. Quem se desata em sorriso à visão de uma cascata. Quem leva a sério os transatlânticos que passam. Quem visita sozinho os lugares onde já foi feliz ou infeliz. Quem de repente liberta os pássaros do viveiro. Quem sente pena da pessoa amada e não sabe explicar o motivo. Quem julga adivinhar o pensamento do cavalo. Todos eles são presidiários da ternura. E andarão por toda parte acorrentados, atados aos pequenos amores da armadilha terrestre. É isso. É sobre isso que a gente está falando, eu acho. Sim. Tem um se permitir ser afetado e afetar o mundo também, né? Então, acho que esse volta um pouco para esse campo da vinculação emocional, né? Um afeto que se constrói aí também. Isso vale, né, como o Tati trouxe no início, vale para vários tipos de vínculo também, vários tipos de amores. E isso pode ser, né, representado seja nessa parceria romântica, seja nessa relação familiar, de amizade, ou na própria relação com o mundo, com a vida, com a pátria, para quem se vincula, né, afetivamente com a nação, ou quem tem um vínculo trabalhista, mas que é mais do que isso, ali uma dedicação, um amor ao trabalho. Então, tem esse vínculo, como você colocou, né, Cláudio, que requer algo que é mais forte do que um simples contato. Requer um investimento emocional, e aí a gente volta para o Pequeno Príncipe também. É impressionante esse texto, você não acha, não? Muito. Bonito, né? Sim. Coisa de poeta mesmo. Eu me lembrei de um livro, agora que você falou, Zé, me lembrei de um livro que depois se tornou famoso, chamado A Corrosão do Caráter. Eu acho que eu já mencionei isso aqui uma vez. É de um cara chamado Garrett, Garrett. É um livro dos anos 70 ou 80, não me lembro. Mas qual era o tema? Olha a ideia do cara. Nos Estados Unidos, os trabalhos, o vínculo com o trabalho eram de longa duração. E ali você conhecia o padrinho, quer dizer, você fazia com que um colega seu fosse padrinho do seu filho, e vice-versa. Ali você ia frequentar a casa com a família. Sim. As esposas se tornavam amigas, ou os esposos se tornavam amigos. E essa relação ia criando uma espécie de relação de caráter. Você veja que o nome do livro é A Corrosão do Caráter. O que é a corrosão do caráter? Na tese do livro. É exatamente o desfazimento dessas relações de trabalho. Os trabalhos passaram a ser de muito menos tempo, com muito menos vínculo com as empresas, e isso também provocava menos vínculo com as pessoas, e menos essa construção daquilo que este autor, neste livro, chama de um caráter. Essa coisa de se sacrificar pelo amigo, fazer qualquer coisa, estar lá presente nas horas boas e ruins. Interessante, né?
É excelente, inclusive me lembrou um pouco, Cláudio, algo que tem sido bem questionado na psicologia do trabalho, que é como reter talentos, reter pessoas nas empresas. Só que esse é um ponto curioso, né, porque a gente está num momento histórico onde a quantidade de turnover está muito alta e numa velocidade que é impressionante, assim, né? Agora, um grande ponto é também isso, né, como você colocou muito bem, porque de fato, antes se pensava a empresa, se pensava trabalho como um lugar onde você construía relações, quase construção, e foi bem o exemplo que você deu, né, uma construção de uma família em uma certa medida. Né, aquela pessoa vai fazer parte da sua vida, não só no trabalho, mas fora dela também. E os valores da empresa também eram assumidos, de certa forma, por esses indivíduos que ali habitavam, porque eles estavam, de certa forma, defendendo a própria casa. Né? Então, era muito difícil você fazer um processo de virada de um funcionário, de alguém que estava trabalhando para aquela empresa há 10, 15, 20 anos para uma outra empresa, porque seria não só se desvincular da empresa, mas desvincular de todos aqueles vínculos que ali foram construídos. Né? E hoje não tem, né, essa mesma relação. Aí voltando para um ponto de curiosidade, muito dessa diminuição, né, na busca por construção desse vínculo mais prolongado tem a ver também com a legislação que garante, de certa forma, uma série de direitos para o trabalhador, para que ele, de fato, ele ganhe uma certa estabilidade. Num contexto onde essa estabilidade se é sentida como uma ameaça, inclusive, ao contexto financeiro, ou à empresa, ou à existência da empresa, romper com, de certa forma, essa continuidade é um fator, mas isso trouxe consigo outras consequências também. Muito interessante, hein? Tati, você que sempre traz essa questão da clínica, né? Como é que você acha que, em maior ou menor medida, está presente o vínculo nas aflições? Né? Pessoas que têm menos vínculos, mais vínculos, você identifica uma correlação desse par, né? Sofrimento psíquico, mais ou menos vínculos? Acho que muito mais, né, no sentido de qualidade do que número, né? A gente tem famosos solitários, que tem milhares de amigos e nenhum, na verdade, amigos que não são bem amigos, né, que de repente somem, né, onde é que está todo mundo? Enquanto a pessoa pode oferecer coisas, ou até mesmo vantagens, né, muitas pessoas acham que têm amigos. Então, as pessoas que têm qualidade de vínculo, mesmo que sejam pouquíssimos, geralmente são, né? Os vínculos mais profundos são os que fazem diferença mesmo. São aquelas pessoas que realmente se importam, que a pessoa, como se diz, pode contar se precisar, não só numa situação complicada, de precisar de ajuda, mas numa situação, às vezes, uma companhia para um cinema, uma conversa agradável, um abraço. Então, acho que a qualidade disso está muito perdida, assim. Acho que está muito enfraquecido. É claro que se a pessoa, solteiros e solteiras muitas vezes sentem solidão, sim, mas tem aquelas pessoas que têm uma qualidade de amigos pouca, mais próxima, que ajuda a compensar isso, e tem muitos casais solitários também, né, que acabam não tendo amizades nem fora das relações, nem dentro. Então, acho que na clínica tem um cuidado hoje com o enfraquecimento em geral dos vínculos. Claro que tem as pessoas com vínculos excelentes, maravilhosos, e que sabem ter amigos, né? E sabem ser amigo da esposa, do marido. Mas muitas vezes há uma dificuldade muito grande. Eu acho que há uma intolerância também muito grande em relação às características das pessoas. A gente tem visto muito isso, né? O José falou do aplicativo, só vou voltar porque é como se fosse uma escolha de um cardápio, né? Ou até nas relações, pensando, por exemplo, saindo do aplicativo para relações entre pais e filhos, ou principalmente mães e filhas, há uma exigência muito grande de que a pessoa tenha determinados comportamentos, mas agora não só no sentido conservador, porque isso pode até cair por terra, nem ser o que se espera, mas no sentido, o que você me dá para eu estar com você, né? Então, acho que tem muita intolerância, muita exigência, pouco diálogo, pouca calma nas coisas em geral, e isso está fazendo as pessoas sofrerem.
Aí o que eu quero dizer é que essa solidão pode ser uma solidão mesmo, da pessoa morando sozinha e com dificuldade de formar vínculos, mas também a solidão a 2, a 3, a 5. Sim. Interessante, algo que me ocorreu, Tati, agora, você falando da clínica, o vínculo como um vizinho do sentido, o sentido de viver, o sentido da vida. Né? Pessoas que têm mais vínculos, mais próximas, foi o que me ocorreu, mais próximas, mais vínculos nesse sentido que a gente está colocando aqui, né, de conexão responsável, leal, solidária, etc., com mais ou menos qualidades, mas está ali vinculado, ali tem uma conexão, ali, né, tem um compromisso, de alguma forma, com ter sentido para viver, né? Interessante, me ocorreu isso. Não sei nem se foi um pensamento equivocado, mas me ocorreu isso. Pessoas com vínculos fortes têm mais sentidos, né? Pessoas, sei lá, me lembrou Viktor Frankl, né? Assim, tinha uma razão para voltar, que era ver a esposa dele, né? Sim. Tinha um vínculo ali que mantinha, um vínculo vizinho do sentido. Sim. Pensando nele, complementando, né, além desse desejo, né, praticamente inabalável dele de sair, né, dessa persistência, dessa fé também, algo que energizava muito ele, no que ele fala, é ver a gentileza e a amorosidade, principalmente entre as pessoas. Então, de fato, dá o sentido, né, acho que tem uma beleza na amorosidade. Pode não ser nem com a gente, pode não ser nem pessoal, ver uma cena bonita de solidariedade, de apoio mútuo, traz um sentido, traz assim, a vida vale a pena, ou é bom viver, puxa, como é emocionante viver, né? Eu lembrei de uma coisa uma entrevista atribuída ao Akira Kurosawa, né? Só um trechinho disso. Ele é uma pessoa que, quando jovem, eu não sei detalhes, mas sei que ele tentou, enfim, desviver, né? E aí perguntaram para ele, né, na idade mais madura, o que fez ele não tentar mais e continuar vivendo. E, inclusive, foi longevo, né? Aí ele disse, é porque a vida é muito emocionante. A vida dele não foi tão mal assim, o que ele realizou. Sensacional, né? Às vezes eu penso nessa geração de cineastas, né, dos anos 60, 70, talvez até do final de 50, e fico com pena das novas gerações que não viram esses negócios, né? Não viram né, o realismo italiano, a novela vague francesa, Truffaut, esses caras, Vittorio De Sica, né? Rossellini, Kurosawa, aquele outro japonês que eu me esqueci agora, daqui a pouco eu me lembro, que são os gênios da humanidade, né? Mas, é interessante você falar disso, Cláudio, porque me lembrou um tema que às vezes chega aqui, que a gente tem trazido mais, né? uhum. A gente está lidando com... O Brasil é um país muito ansioso, né? Então tem muitas pessoas com níveis de ansiedade muito altos. Uhum. E que falam muito rápido e que estão se sentindo muito mal. Não importa quantas coisas boas aconteçam na semana, é claro que não só acontecem coisas boas, mas o nível de ansiedade é muito alto. E filmes mais lentos, são lentos, na verdade não eram nem lentos na época, eram normais, né? Mas eles convidam a sentir a vida de uma maneira muito mais saborosa. E os vínculos, eles dependem desse tempo, né? Se a pessoa vai fazer uma xícara de chá ou de café devagar, ou senta para conversar com alguém, se o mundo está sempre acelerado e com pressa, sempre olhar no relógio, pensando no que você vai fazer depois, não há um saborear dos vínculos, e aí se perde o sentido. Então, muitas pessoas estão perdendo o sentido mesmo. E não por estar vivendo uma coisa hedionda, como foi com o Viktor Franklin, que ficou entre ter ou não sentido a vida, mas porque fica vazio e acelerado. Então, às vezes, a gente recomenda algo muito simples, tipo, fazer um chá, um café com calma, lavar a louça com calma, parar e brincar com o cachorro ao invés de olhar para o celular, sair para passear com um animal, com alguém, e olhar os passarinhos e admirar uma árvore. Isso é natural, é simples, mas está sendo desaprendido mesmo. E a mente começa a circular num looping. Nada. É um mundo da vertigem, né? Sim, sim. É o mundo da vertigem.
Quem anda de transporte público um pouco, eu sei que em Salvador se anda muito pouco de transporte público, a maior parte do tempo você está dirigindo, então você não consegue, a não ser que esteja de carona, não consegue ter esse olhar para o entorno, né? Mas que quem volta a andar um pouco de ônibus ou de trem, numa viagem e tal, fica olhando pela janela, as pessoas nos pontos, nas paradas, etc. 90% do mundo, ou pelo menos do mundo que eu circulo, que eu passo, está todo mundo no celular, impressionante. Nós estamos vivendo uma espécie de vertigem, né? O vértigo do Hitchcock, né? Levado a sério, né? Uma vertigem, né? Uma coisa vertiginosa, né? É interessante isso, hein? Olha quanta coisa a gente já levantou aqui. O tempo como um formador de caráter, como um formador de qualidade das relações. Caráter nesse sentido, né? De algo que é consistente, não é uma argila mole que escorre pelos dedos, é um negócio que você pega e diz, nossa, esse negócio tem consistência, né? Né? E como isso tem a ver com vínculo também, né? Porque o vínculo é, por definição, pela origem da palavra, algo que tem força para conectar. Se for uma coisa frouxa, não é vínculo. Não é vínculo, sim. Então, se for um laço mal feito, tem que ter um laço, né? Um cordão. Tem uma pesquisa que eu vi aqui hoje, que depois eu vou ver as fontes direitinho, mas na verdade não é nenhuma surpresa, e curiosamente o mundo antigo já falava disso, que é o que se vê estatisticamente, que a maior parte dos vínculos duram em uma média de 7 anos. São poucos os vínculos que resistem aos 7 anos, tanto amizade quanto casamento, o que for. É um número significativo, né? Os povos antigos, a astrologia mesmo, ela fala, a cabala, a numerologia do 7. Biologicamente, 7 anos é um ciclo de renovação celular também, que é interessante. Só que quando você falou tempo, eu pensei também no seguinte, a gente tem, através do tempo, justamente, as estações, né? A gente não tem as estações marcadas, tão marcantes aqui no Brasil, mas as tem, né? Só que resistir às estações, ao inverno, por exemplo, de um vínculo, é o que vai fazer esse vínculo atravessar os 7 anos e chegar nos 14, chegar por muito mais tempo. Mas há uma estranheza também sobre os invernos. A gente vê isso muito em casamentos mais longos, em amizades mais longas, porque tem aquele período em que fica mais dormente, mais árido, mais dificultoso. Isso não quer dizer o final do vínculo, pode ser, inclusive, a transformação necessária para o vínculo ser ainda mais enriquecido. Então, também é um estranhamento, assim, não está me dando o que eu quero, então acabou. Acabou o casamento, acabou a amizade, não tem mais, não vou falar mais com meu pai ou com minha mãe, mas pode ser o inverno daquela relação, né? Depois vem a primavera. Talvez por isso que palavras-chave de hoje são experiência, impacto, são coisas efêmeras, por definição, né? É diferente de tempo, né? Longo tempo. Isso que você falou do chá, mas não só do chá. Anos de amizade, anos de relacionamento. Hoje é a experiência, né? E a experiência é, por definição, algo fugaz. Maravilhoso. Não, olha, a loja que eu fui, o incrível não eram os produtos, era a experiência da loja. Tinha cheiro, tinha uma música, as pessoas incríveis e tal. Ou o parque que eu fui, o restaurante que eu fui, é uma experiência. Não está na moda falar isso? É uma palavra muito evocada hoje. Impacto também, né? O impacto da psicologia, o impacto da rádio solar. Então, o impacto é algo também, por natureza, efêmero, porque se é uma coisa que impacta o tempo inteiro, esmaga, não impacta, né? Sim. É incrível como isso é evocado hoje em dia, né? Tem um tipo de situação que eu vi até no YouTube que está acontecendo, eu achei engraçado, mas não é engraçado para quem vive, e também não é exatamente engraçado, é mais interessante. São pessoas que saíram do Brasil e foram para outros países, depois resolveram voltar para o Brasil, não se adaptaram mais, e aí saem e voltam de novo para outro país, mas aí fica um tempo também, não se sentem bem, voltam e já não sabem mais o que fazer, porque nenhum lugar traz conforto. Tem um impacto da mudança, agora a vida vai renovar, só que eu fico pensando no preço disso para os vínculos e para as fases naturais da vida. Imagina, né? Desfaz vínculos, refaz.
Mas uma das coisas que faz parte de viver, e viver um pouco mais, digamos, né, alguns anos, não obrigatório, não para todo mundo, mas para quem se dá conta, é de que não tem volta, né? São caminhos que não tem volta, não no sentido de que tudo acabou e agora não dá para recuperar, não, mas o caminho da vida, ele não tem um retorno ao ponto que você estava, porque quando você volta, você também já não é mais a mesma coisa e a coisa também não é mais a mesma coisa. Então, são caminhos sem se tem a fantasia neste movimento de algum retorno, essa fantasia é uma fantasia que não vai encontrar conexão com a realidade. É isso que eu estou falando, melhor dizendo, né? E esse é um ponto fundamental para vínculo também, porque construção de laços, quaisquer que sejam, eles ocorrem muitas vezes em um momento do tempo. E, como você colocou muito bem, a pessoa é de uma forma, a outra pessoa é também de uma determinada forma, mas se, né, vamos torcer para que as pessoas progridam ou mudem ao longo da vida positivamente, esse vínculo vai mudar também. Né, e não dá para retomar para o início daquela relação com os seus 7, 14 anos de relacionamento contínuo, seja com aquele amigo, seja com aquela parceira, porque vocês já são pessoas distintas. Então, vínculo requer também, né, o espaço para essa mudança. Eu vou acrescentar uma coisa aqui, porque existem as transformações inevitáveis e é bom que elas ocorram, né? Mas eu pensei também a diferença entre enriquecimento e empobrecimento, né? Não é porque o tempo passa que automaticamente a relação melhora. As relações podem deteriorar, é como uma casa que não tem manutenção, um jardim que não tem cuidado, né? Eu coloquei alguns itens aqui, 5 itens só que acho que precisam ser vigiados, né? Eles podem conter coisas bem interessantes dentro deles, boas, mas eu acho que são um campo de deteriorização, né? Eu coloquei competição, quando as pessoas competem, ao invés de uma motivar a outra, uma incentivar a outra, um contra o outro, um se ressente do crescimento do outro. A inveja, ao invés de admitir, puxa, eu também quero aquilo, algo parecido, ou de outra forma, mas é o desejo de destruir a pessoa que tem algo, a raiva por a pessoa ter algo que eu desejaria, ou acho que não poderia, qualquer coisa assim. A comparação, você é melhor do que eu, é pior do que eu, a gente vê muito isso nas relações íntimas, que acabam deteriorando por isso. O julgamento, que é uma pressa, né, em categorizar, você é assim, e não tentar entender o que a outra pessoa está pensando ou sentindo realmente, e descobrir o outro, né, porque ao longo do tempo a gente descobre a outra pessoa, as pessoas são infinitas, né, em termos de descoberta, mas o julgamento, ele constrange, ele inibe, e ele machuca, e o descuido, né, porque isso que a gente estava falando do celular ou da pressa, prestar atenção na outra pessoa, às vezes você precisa de uma água, tá tudo bem hoje, ou como você tá bonito ou bonita, ou qualquer coisa que envolva um cuidado e um zelo, né? Então, se há uma banalização até através do tempo, as relações, já está feito, vamos lá, vamos seguir, todo mundo muda mesmo, e essas coisas não são, o jardim não é cuidado, aí o tempo não o beneficia, o tempo destrói.